Fala galera, tudo bem? Você já me conhece, eu sou a Luísa Dalmaso e hoje eu vou contar para vocês 5 fábulas, 5 histórias daquela, sabe, fábula é sempre aquela que normalmente tem animais e tal e que no final tem uma moral. É aquelas histórias que ficaram muito antigas, são uma das mais antigas que existem, eram muito usadas antigamente pelos povos e pelos pais para educar as crianças. São histórias que são muito antigas porque são passadas de geração para geração em oralidade e que há muito tempo muitas delas foram escritas. Enfim, não vou contar sobre as fábulas, vou contar então 5 fábulas que vão te ajudar a formar crianças inteligentes financeiramente. E são historinhas que você sabe, fáceis e curtas, que podem te ajudar se você for professora de escola, se você for em casa aí, tem uma situação, tá difícil de convencer a criança, a historinha pode ser um ótimo aliado aí para você. Então, antes de começar, eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal, apertar esse joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas, para você apertar o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo no ar e garantir um futuro bem bacana aí para os seus filhos. Vamos lá? A primeira fábula que a gente vai falar hoje é a história do corvo sedento. Havia um corvo que estava voando há muito tempo numa região muito seca e estava com muita sede. Estava exausto, ele já não estava mais, ele já estava se sentindo fraco, ele não conseguia mais chegar aonde ele queria, ele não conseguia mais nem ficar voando, porque ele estava com muita sede. E ele não encontrava água, Até que de repente ele encontrou um vaso e ele pensou, deve ter água lá dentro. Voou imediatamente para perto do vaso e começou a tentar. Ele tentou colocar a cabeça assim dentro do jarro, mas ele descobriu que o pescoço do jarro era muito fino, não cabia a cabeça dele lá, o bico dele para pegar a água lá do fundo do jarro. Então ele tentou e não conseguiu. Depois ele tentou outra alternativa. Ele tentou empurrar o jarro para ver se ele caía, para ver se ele conseguia fazer alguma coisa para a água escorrer e ele conseguir beber. Mas ele descobriu que o jarro era pesado demais e que ele também não conseguia. Então ele parou e pensou, como é que eu posso resolver isso? Ficou olhando à volta, olhou para cá, olhou para lá e pensou, como é que eu posso resolver essa situação? E aí ele viu que tinha muitas pedrinhas, e as pedrinhas ele conseguia carregar. Então ele começou a pegar uma pedrinha e colocava dentro do jarro, outra pedrinha e colocava dentro do jarro, e outra pedrinha e colocava dentro do jarro e outra. À medida que ele ia colocando as pedrinhas, a água ia subindo e logo ele conseguiu então que a água subisse de maneira suficiente para ele conseguir beber. E aí ele percebeu que o plano dele tinha funcionado. Qual é a moral dessa história que você pode falar aí com seu filho? Em que situação que ela pode te ajudar? Quando seu filho quiser alguma coisa, quando ele te pedir muito alguma coisa, eles são insistentes, a gente fica com o coração apertado quando a gente não dá alguma coisa, essa é a mensagem. Quando eles te pedirem alguma coisa, você fala pra ele, tem coisas que parecem que não tem solução, que a gente acha que não vai ter como resolver e que a gente só vai ficar sofrendo com aquilo. Mas que se a gente pensar com calma, se a gente conseguir manter a tranquilidade, olhar ao redor da gente e pensar em alternativas, a gente vai conseguir resolver a situação. Então essa é a dica. Aí ele vai falar, tá bom, como assim? Ué, e tudo são todos os temas dos vídeos que a gente trata aqui no canal, que você pode aí então ajudar seus filhos e filhas. Vamos para a segunda história? Essa história você já deve conhecer. É a história da lebre e da tartaruga. É bem famosa. A tartaruga estava lá, lentinha, a lebre se achando super acelerada, super rápida, e aí a tartaruga desafia a lebre para uma corrida, e aí a lebre ri, acha uma grandíssima piada e ela descansa, para descansar e tirar um cochilo, porque a tartaruga, afinal de contas, está tão distante e a tartaruga está sempre de pouquinho lá na missão dela, no caminho dela, e ela acaba vencendo a corrida. De pouquinho em pouquinho, sem parar, mantendo o foco no destino final, ela ganha. E essa é uma dica bem interessante, contar essa história para quando seus filhos não quiserem guardar um pouquinho de dinheiro. Eles falarem, isso aí é bobagem, é muito pouquinho. Para quando eles falarem, eu vou investir para quê? Eu vou investir essa ninharia aí, nunca vai ser significativo.
É isso que você tem que contar pra ele, que se a gente quer ganhar tudo de uma vez, de uma maneira esperta, se achando super acelerado, às vezes a gente quebra a cara, mas que se a gente mantém o nosso compromisso, o nosso foco, o nosso trabalho, de pouquinho em pouquinho, a gente chega e muito mais longe às vezes, ou com resultados muito melhores do que quem quer resolver tudo de uma vez só. Isso é muito rápido. A terceira fábula é a fábula da raposa e do bode. A história é a seguinte: a raposa estava caminhando e caiu dentro de um poço. E aí, de repente, passou, e não conseguia sair de jeito nenhum. Aí, de repente, passa o bode e pergunta: e aí, dona raposa, a água tá boa aí? Ela falou: você tá boa? Você não tá entendendo, é a melhor água da minha vida. Eu nunca experimentei nada melhor. Entra você para você experimentar também. Você vê o quanto ela tá incrível. O bode, sem pensar muito, foi lá, se jogou no poço, só pensava na sua sede, entrou, mergulhou, tomou a sua água até ficar satisfeito. Aí, de repente, ele começou a procurar uma alternativa para sair do poço e, assim como a raposa, ele não encontrou. E aí ele disse: raposa, como é que você faz para sair daqui? Aí a raposa disse: eu tenho uma ideia ótima, porque daí assim nós dois conseguimos sair juntos, mas primeiro você precisa me ajudar. É assim, ó, você fica com as patas traseiras no fundo do poço e com as patas dianteiras na parede. Aí eu subo nas suas costas e saio. Depois que eu estiver lá em cima, aí eu te ajudo a sair também. Pode ser? E assim se fez. Aí a raposa subiu, foi lá, saiu do poço e saiu andando. Aí o bode gritou: ei, dona raposa, você não falou aí que ia me ajudar depois que eu te ajudasse? Aí ele falou: bode, se você fosse tão inteligente quando você finge que é aí, quando você acha que tem inteligência aí na sua barba, você não teria nem entrado, você teria pensado melhor antes de entrar para você pensar numa solução para sair. E aí a moral dessa história é que tem outras versões, né? Você sabe, mas enfim, já de maneira geral essa é a fábula, que a raposa, né? Vocês sabem que tem uma fama de ser sacaninha e tal, e a raposa saiu andando. E aí nesse caso é bem legal de você contar para os seus filhos e filhas, para falar para eles qual é a moral dessa fábula. Qual é? Pense antes de agir. Pense antes de fazer. Essa é uma história legal porque muitas vezes a gente compra coisas por impulso. A gente faz coisas só porque os outros também fizeram. Não, vamos fazer, vamos comprar, eu quero comprar. E aí depois se arrepende porque daí faltou o dinheiro para outras coisas, outros objetivos que você queria e aquela coisa que ou você pode falar isso também quando os seus filhos ou filhas tiverem com aqueles brinquedos meio encostados, que mal e mal brincaram, quiseram e depois nem brincam. Daí você fala: é legal você pensar nessa história, porque isso também tem consequências pra gente. Então, essa é a fábula. A outra fábula que eu quero contar pra vocês também é bem famosinha e também tem muitas versões. É a da galinha dos ovos de ouro. A versão resumida é assim: um casal de camponeses, era muito simples, mas eles conseguiram uma galinha que colocava ovos de ouro. Mas se você aí não está familiarizado com o campo, você deve saber que as galinhas colocam um ovo por dia. E aí, o camponês e a camponesa já estavam ansiosos. Eles falavam: gente, mas a gente não vai nunca conseguir ser os mais ricos aqui do nosso reino, do nosso, sei lá o que onde eles moravam, se essa galinha colocar só um ovo por dia. A gente quer mais. E vamos fazer o seguinte: se os ovos já estão todos dentro da galinha, por que a gente não abre a galinha e já pega todos os ovos de uma vez? Mas é claro que não é assim que funciona. Eles abriram a galinha e a galinha morreu e não colocou mais nenhum ovo de ouro e eles ficaram sem nada. Sem nem um ovo por dia, nem um ovo de ouro por dia. E a moral dessa história é o seguinte: a ganância pode te atrapalhar, pode te levar a lugares bem, né? Pode te levar a ficar sem nada. Como algumas pessoas falam, né? Que se você a ganância pode te expor ao risco da ruína. Isso é bem legal para contar para algumas pessoas ou para os nossos filhos, quando você quiser prepará-los para lidar com os golpes financeiros, quando ele eventualmente te perguntar o que é uma pirâmide financeira, por que algumas pessoas perdem tanto dinheiro quando as pessoas oferecem para elas garantias muito substanciais. Quando a gente quer ter tudo de uma vez só, abre o olho que pode ser um risco de você ficar, na verdade, sem nada. Então, eu gosto bastante dessa fábula. O que você pode também falar é que quando a criança é gananciosa demais, ela às vezes olha e dá atenção só pro que ela não tem e esquece de ver o que ela tem. E aí pode até ficar sem o que ela tem.
porque ela só tá olhando pro que falta, pelo que tem, o que pode vir, o que falta chegar, o que vai ganhar, e para de se divertir com o que ela tem ali no momento. Então essa é uma história bem bonitinha, e que também tem outra moralzinha que se fala, né, que quem tudo quer, tudo perde. Então essa daí também é famosa e pode te ajudar aí em várias situações com as crianças, contando uma historinha, assim como para os adultos fica mais fácil de lembrar, para as crianças é incrível. E a quinta e última fábula que eu queria te contar para ajudar aí os seus filhos é a fábula da mula e os ladrões. Havia duas mulas, todas elas carregadas. A primeira estava carregada de grãos, de alimentos, estava super pesado e ela estava lá carregando e tal. E a outra mula estava carregada de moedas, estava carregada de ouro e estava lá também. Só que a mula que estava carregando o ouro estava toda exibida, toda. Então ela andava e falava: nossa, eu tô aqui com as minhas riquezas e tal. A mula da riqueza andava com o pescoço alto assim, e aí ela balançava os sininhos que ela tinha, como se ela quisesse mostrar, como se ela estivesse demonstrando o valor da riqueza que ela carregava. Enquanto a outra que carregava os grãos estava lá, carregando normalmente ali, como se estivesse caminhando, tanto fazia o que ela estava carregando. De repente, saem os ladrões do esconderijo e na luta ali com o dono das mulas, acaba que eles percebem, eles escolhem, eles resolvem ali qual mula que eles vão machucar, e aí eles machucam a mula que estava carregando o ouro, as moedas, e ela se machuca e ela cai e eles roubam todo o ouro. Aí a mula dos grãos disse: de fato, eu tô muito contente. Não deram nem bola pra mim, eu tô muito contente e feliz de ter sido ignorada. Às vezes, quando a gente passa despercebido, é até bom, porque assim eu continuo tendo todos os bens que eu tinha, mesmo eles sendo super valiosos. Lembra que as fábulas aconteciam antigamente, uma sacola cheia de grãos era muito valioso. Ela falou: eu continuo aqui tendo todos os meus bens, ninguém me deu bola e eu tô muito feliz com isso. A ostentação pode trazer desventuras para as pessoas. Então é a mesma coisa, se você fica lá andando na rua, dá um exemplo lá para as crianças, né? Se você tá andando na rua mostrando joias e nananã, e carrões e nananã, pode ser que você atraia a atenção de pessoas mal intencionadas. Você vai ter que tomar mais cuidado. Ou também, isso vale para uma coisa bem pequenininha. Eu tenho esse brinquedo, você não tem. Eu tenho, você não tem. Não tem isso aí que é super comum? Hoje em dia faz tempo que eu não vejo nenhuma criança fazendo isso, mas de qualquer forma, você pode contar para ela que não é legal a gente ostentar demais, a gente ficar contando demais o que a gente tem e expondo a desventura dos outros, porque eventualmente a desventura vai ser nossa. No caso dessa mula, por exemplo, ela acabou ficando sem nada e a outra ficou lá e garantiu tudo que ela tinha. Espero que vocês tenham gostado. Essas então foram as fábulas de hoje. E se vocês lembrarem de mais fábulas, quem sabe a gente não faz um vídeo 2 desse, né? Conta aqui nos comentários pra mim e aí a gente vai ajudando a fazer um mundo mais inteligente financeiramente. Obrigada, gente, e até a próxima!